Fala, família rubro-negra, bora ver as últimas atualizações do Mengão. Separei aqui umas matérias muito legais aí que contam a trajetória do Flamengo em 2025 e o ano repleto de títulos. E ainda com uma perspectiva de melhorar ainda mais em 2026 com muitos reforços. E pra você, torcedor rubro-negro, o ano foi excelente, foi mais ou menos ou dava pra melhorar ainda mais? Deixa aí nos comentários. Então já sabe, se inscreva no canal pra sempre se manter atualizado das notícias do Mengão. Sem mais enrolação, bora para as notícias. Algo parecido com o que aconteceu em 2019 parecia um sonho distante. Talvez só um retorno de Jorge Jesus fosse capaz de nutrir essa esperança no torcedor. E quis o destino que uma espécie de pupilo do português trilhasse o mesmo caminho de conquistas. Depois de encerrar 2024 em alta com o título da Copa do Brasil, Felipe Luiz ganhou respaldo da nova diretoria. O recém-possado presidente Luiz Eduardo Batista trouxe o até então pouco conhecido português José Boto para tomar conta do departamento de futebol. E ele chegou com um objetivo bem claro. Aquilo que nós achamos que deve ser o ideal para o Flamengo que queremos. Porque nós queremos a torcida contente em dezembro, feliz em dezembro e não em janeiro. Diferentemente da antiga gestão, BAP colocou o Campeonato Brasileiro como prioridade, já que nos últimos anos o Flamengo sequer havia brigado pelo título. E não ficou só na teoria. Desde a terceira rodada, a equipe esteve entre as 3 primeiras colocadas. Chegou a poupar jogadores na Copa do Brasil, o que acabou custando uma eliminação para o Atlético Mineiro. E mesmo que por alguns momentos a taça parecesse mais distante, internamente o clube não jogou a toalha. O Palmeiras passou e o Flamengo deu aquele tropeço, aquele empate. E aí eu falei, cara, não vai dar certo. Mas aí provou que o futebol também tem dessas surpresas. O Palmeiras, que não estava dando sinal que ia tropeçar, tropeçou e aí a gente conseguiu passar. Com uma rodada de antecedência, o Flamengo conquistou o 9º brasileiro de sua história. Mas faltava a Libertadores. Depois de uma fase de grupos irregular, o time cresceu no mata-mata, deixou para trás o Internacional, o Estudiantes nos pênaltis e segurou o Racing com 1 a menos em Avejaneda. E na decisão, somente um Flamengo e Palmeiras pela frente. Era a chance da revanche de 2021 e de se tornar o primeiro brasileiro tetracampeão. Lembra do destino? Então, o palco da finalíssima foi o Monumental de Lima, estádio que tem um lugar especial no coração de todo rubro-negro. Foi lá que o Fla voltou a conquistar uma Libertadores depois de 38 anos. E nesse mesmo lugar, o Clube de Regatas do Flamengo se tornou o brasileiro que mais vezes ergueu a taça mais desejada da América do Sul. Uma dobradinha inesperada? Não, para Felipe Luiz. Se você pergunta se eu esperava, claro que eu esperava. Claro que eu esperava. Não, na minha vida eu sempre pensei em conquistar títulos, sempre pensei grande. E hoje o Flamengo me proporciona isso, proporciona não só para mim, senão para os jogadores, essa possibilidade. Essa temporada também serviu para o Flamengo se provar contra clubes europeus, por mais que não tenha sido campeão da Copa do Mundo de Clubes e do Intercontinental. Nos Estados Unidos fez 3 a 1 no Chelsea, que depois acabaria como campeão do chamado Super Mundial, e no Catar só caiu para o Paris Saint-Germain nos pênaltis, ficando muito perto de gritar campeão. Mostrou realmente que é o melhor da América. O Flamengo jogou de igual para igual. O primeiro tempo foi difícil, mas o segundo tempo mostrou que o time está organizado, o Felipe mexeu bem. E pênalti é pênalti, né? Então aí o goleiro foi feliz, pegou. E é isso aí, nós temos que dar força pro nosso time, porque o Flamengo é o maior. Muita gente fala da cereja do bolo, né? Mas assim, se a gente for analisar o ano do Malvadão, o ano do Flamengo, é como se fosse um bolo de casamento, bolo de novela de época, que tem várias camadas. Aí qual é a primeira camada do bolo? Campeonato Carioca. Aí a segunda camada do bolo, Supercopa do Brasil. Pegou o Botafogo lá em Belém do Pará e tá. Aí a terceira camada do bolo, Campeonato, Copa Libertadores. Você vê o tamanho da camada. A quarta camada do bolo, Campeonato Brasileiro. A quinta camada do bolo, Copa das Américas contra o Cruz Azul do México. A sexta camada do bolo, o Piramides, que era o Challenger Cup, Copa Desafiador, né? Então, assim, é muita camada nesse bolo. A única coisa que o flamenguista não vai se preocupar, ou não se preocupou nessa temporada, foi com a cereja do bolo. Até porque, se
Se o Flamengo tivesse vencido o PSG, o jogo foi empate, vale lembrar, não seria uma cereja, seria uma melancia. Entre tantas viagens, a última delas foi do Catar para o Rio de Janeiro. Mas 2 dos principais responsáveis pelo sucesso rubro-negro em 2025 ficaram na Europa. O técnico Felipe Luiz e o diretor de futebol José Boto. Os 2 só têm contrato até o fim do ano e devem ter a situação resolvida na próxima semana. Renovações consideradas fundamentais para que o Flamengo tenha um 2026 tão bom quanto foi 2025. Que vem, que eles venham muito forte, que eles conquistem muitos mais títulos. Não é fácil repetir todos esses êxitos, a gente sabe disso, mas assim, eu vejo o Flamengo muito à frente de todos os rivais no sentido de organização, de estrutura financeira. E eu acho que a frase que fica pro torcedor flamenguista ficar feliz e pros antes ficarem preocupados é a frase do BAP lá em Doha, no Catar, quando ele fala: se eu quiser gastar 1 bilhão para continuar ganhando a toda, eu posso. Isso gera um pouco de medo no adversário e é natural. Mas calma, tem campeonato para todo mundo. Se der para ser o malvadão, o Rio de Janeiro agradece. A gente vai mostrar agora imagens da chegada do Flamengo ao Rio de Janeiro. Se tivesse voltado campeão do mundo, certamente as imagens seriam bem mais agitadas, né? Ia ter Aerofly, ia ter desfile pelo centro da cidade e tal. Dessa vez... Os caras devem estar loucos para entrar de férias também, né? Foi no limite do limite do limite. Estamos falando de um time que fez 74 jogos na temporada. Né? E que não perdeu, né? Assim, nesse processo até chegar ao Intercontinental, ele volta de Doha sem derrota, né? Na verdade, né, é curioso isso. Lembrança do nosso companheiro Carlos Orletti. O Flamengo sofre, durante os 90 minutos, uma derrota em todos os jogos de Mundial. É a derrota para o Al Hilal, no Mundial do Marrocos em 2022. Porque, ganha do Liverpool em 1991, quando tinha um jogo só. Aí ganha do Al Hilal em 2019, vai para a final com o Liverpool e perde o jogo, mas perde na prorrogação. A gente está falando aqui de desempenho nos 90 minutos, né? Em 2022 perde para o Al Hilal, ganha do Al Ahly na disputa do 3º lugar. Esse ano ganha do Cruz Azul e do Pirâmides e empata com o PSG no tempo normal e na prorrogação. Então o Flamengo tem uma derrota no tempo normal, uma na prorrogação e uma nos pênaltis. É o histórico na participação de 8 jogos nos formatos diferentes aí que ele disputou de Campeonato Mundial. É o que gera esse gostinho amargo, né, para o torcedor do Flamengo, porque nas 2 últimas chances de conquistar o título mundial, nas 2 últimas finais que ele disputou, ele foi muito competitivo e ele conseguiu fazer a leitura do adversário, incomodar o adversário dentro daquilo que era possível, né? E ficou muito próximo, como foi muito competitivo. O Flamengo de 2019 competiu muito bem contra o Liverpool e o Flamengo de 2025 competiu maravilhosamente bem contra o Paris Saint-Germain. Lógico que teve suas dificuldades, mas conseguiu muitas vezes resgatar suas características e foi um time... Não à toa arrancou elogios, de fato. Eu não acho que elogio é troféu, não, tá, gente? Eu acho que isso aí é estranho, parece que está diminuindo muito. Na pira dos rivais é assim, o troféu igual para igual. Então, mas esse é pilha de torcedor, né? É legal pra caramba, acho legal pra caramba. Mas também acho muito legal fazer aquela reflexão que a gente vê muito hoje nas redes sociais, e que eu acho que também é um lado positivo, né? Que é o torcedor, quando recupera a consciência, ele fala, pô, eu queria estar lá, sabe? Eu queria ser vice-campeão, porque para você chegar ao vice-campeonato mundial, tem todo um lastro de vitórias, né? Uma coisa que você deixa para trás de muita alegria. Então, o torcedor do Flamengo, ele fez o biquinho, ficou chateado, mas ele, quando olhou rapidamente para trás, ele recuperou o sorriso no rosto, que é uma temporada incrível do Flamengo. Mas fica esse gostinho amargo pelo fato de ter chegado muito próximo, de ter competido, entendeu? E sem querer fazer comparações, mas em outras finais envolvendo sul-americanos e brasileiros contra europeus, não houve essa sensação de que poderia ter chegado lá, né? Mesmo com placares curtos, apertados, a favor do europeu, não houve essa sensação de que, poderia ter chegado, poderia ter vencido. Não, eu acho que houve essa sensação, mais uma vez, professor do Flamengo, de que poderia ter vencido. Vocês acham que isso se deve ao fato do jogo ter sido decidido nos pênaltis? Por isso que você está dizendo isso, porque chegou muito perto, né? Porque ali nos pênaltis é diferente a situação, né?
Ali foi um lance de maior igualdade, né? Porque nos pênaltis é 50% para cada lado. Para o Flamengo ganhar o jogo no tempo normal seria uma situação extraordinária. Sim. O Flamengo consegue o empate num lance, não vou chamar de fortuito, que era uma jogada em que o ataque do Flamengo estava dentro da área e por isso foi pênalti. Mas assim, não era uma situação de gol clara que foi interrompida pela falta do Marquinhos. Acho que depois ele teve chances, né? Depois do empate ele teve algumas chances para fazer o gol, mas assim o PSG como o Paris Saint-Germain também. Teve mais. Né? Teve mais. Assim como em 2019 o Liverpool teve as chances mais claras, mas o Flamengo produziu, não ficou aquela coisa entrincheirada, né? Só se defendendo, só mas se defendendo. Mas o Flamengo ganhar o jogo no tempo normal, e especialmente na prorrogação, não seria o resultado normal. Pelo que a gente viu os dois times apresentarem em campo. Né? O PSG esteve mais perto da vitória controlou do Flamengo, mais o jogo, mas se viu também em situações desconfortáveis na partida. Sim. Agora, lógico que o pênalti, Gavão, é aquilo, né? Iguala, né? E aquela coisa, foi um momento que o Flamengo não usou, talvez, a sua vantagem, né? Que era o Rossi como pegador de pênalti. O Safanov foi muito bem, né? Pegou pênalti pra caramba, 4 em sequência, mas houve uma sequência de cobranças muito ruins também do Flamengo. E agora tem uma dúvida sobre o Safanov. Em que momento dessa decisão ele quebrou a mão? Porque o PSG anuncia que vai ficar sem o seu goleiro, que na verdade teoricamente é o goleiro reserva, o titular seria o Chevalier. Ele vai desfalcar o time por um mês por causa de uma fratura na mão. É comemoração. Foi. Na comemoração, a taça caiu em cima da mão? Só pode ser. Só pode ser, né? Porque depois, a gente fica pensando assim, ele jogou no sacrifício, com a mão quebrada? Não, o goleiro não pode jogar com a mão quebrada. Foi depois. Ele quebrou na disputa de pênalti, de repente? Em alguns momentos em que ele caiu, aí, em nenhuma cobrança ele levanta parecendo estar com dor. Né? Agora, o que você tá... Até nisso o Flamengo do azar, né? Se é para quebrar a mão, quebra a mão antes. Disputa, pô. Mas olha, é interessante. Será que aconteceu? A gente está revendo todas as cobranças aí, ó. Éboli está dizendo aqui que algumas cobranças não foram a contento, né? Não foram tão boas quanto deveriam, né? Ter sido. No começo da partida, é uma coisa que sempre acontece, né? Nesses confrontos de times da América do Sul contra os times europeus, essa superioridade, que a gente não precisa nem numerar aqui, né? os quesitos da superioridade, mas assim, o começo da partida o Flamengo teve erros assim tão básicos, assim, né? Na sua estratégia de jogar, a troca de passe, assim, que eu falei, o outro time provoca uma descompensação técnica e emocional no adversário, o outro time é o Paris Saint-Germain, os times europeus, que você desce alguns degraus. O Flamengo é o melhor time da América do Sul, inquestionavelmente, né? Indiscutivelmente, com o elenco alguns dos melhores atletas de todos os países aqui. Então, certamente, de certa forma, é justo dizer, bom, se o Paris Saint-Germain é o melhor time da Europa nesse momento, o Flamengo também é o melhor time da América do Sul nesse momento. Mas a distância técnica e financeira é tão grande que o Flamengo jogou como se fosse outro Flamengo, e não o Flamengo que a gente está acostumado a ver, né? Que foi o campeão da Libertadores. O título da minha coluna na quinta-feira é Um Flamengo do Outro Lado. É mais ou menos isso. O Flamengo se sentiu Mas é isso. como os adversários se sentem contra ele aqui na América do Sul. Isso. Né? Mas são as diferenças que o Charles colocou. Quando há esse confronto, o melhor time da América do Sul, ele não pega um time europeu, ele pega o melhor europeu. O Paris Saint-Germain está à frente de vários times europeus. A gente viu na Copa do Mundo de Clubes que o Flamengo, por exemplo, se sentiu muito à vontade contra o Chelsea. Mas se sentiu muito desconfortável contra o Bayern de Munique. Porque entre os europeus há diferenças também. É isso, eu não gosto de rotular. Pegamos um europeu. Não, o europeu não é tudo igual, gente. Assim como os sul-americanos não são todos iguais. O Flamengo está muito diferente da maioria no continente. Mas quando ele joga contra o melhor europeu, ele é muito diferente também. Ele está abaixo e ele precisa abrir mão de algumas das suas principais características porque ele não consegue colocar em prática aquilo que ele tem de melhor. Não é uma imposição natural. Aí vem a capacidade de você fazer a leitura de jogo e se adaptar. Isso que você falou do início do jogo. Era um Flamengo assustado.
Era o Flamengo. Troca de passes porque ele assim, nunca básico, porque ele não convive com erros aquilo, básicos, gente. né? Nunca não, porque contra o Bayern de Munique, por exemplo, era um Flamengo assustado nos primeiros minutos. Sim, mas Até duas contra vezes o Chelsea, no ano. né? Toma o primeiro gol ali no... Duas vezes no ano. Se você pega... por isso eu sou contra aquelas comparações. Se o Flamengo jogar... Vou dar um exemplo do Flamengo para Paris Saint-Germain, rapidinho. Jogar o campeonato. Se joga, exatamente. Se jogar 10 vezes, quando, por exemplo, vai vencer uma... Eu não sei. Se jogar 10 vezes, ele vai ter uma leitura de 10 jogos que pode fazer dele mais competitivo nesse confronto. Mas o que eu quero só fechar o raciocínio, quando o Flamengo entrou para esse jogo, eu falei, ele vai ser aquele Flamengo que a gente acostumou a ver nos torneios desse ano, no qual ele manda no jogo, ele tem o controle da partida, né? Esse é o Flamengo. Como é que ele vai se comportar diante do Paris Saint-Germain? Se eu não me engano, até os 20 primeiros momentos, esse susto que levou, com o volume de jogo do Paris Saint-Germain, assustador, dominador, né? Que ele virou um time que nem era o Flamengo exatamente, que errava assim na saída de bola, coisas assim básicas e primárias, assim, que a gente não vê nenhum time do quilate do Flamengo, e muito menos do Flamengo, fazer, mas parecia outro time. Depois foi se equilibrando, e no segundo tempo poderia até ter ganhado. No final da partida teve chance, o Paris teve mais chances, mas o Flamengo também teve, né? Isso a imprensa europeia até destacou, falou, poderia ter ganhado a partida, mas o que mais me assustou nesse primeiro momento, como é que a gente vai fazer? O que tem que ser feito para pelo menos diminuir essa distância, Éboli e Marcelo? É a questão aqui, se essa vai ser uma prévia da Copa do Mundo também. Tem uma sugestão, vamos igualar o câmbio. A moeda deles passa a valer uma nossa. Então é isso aí, nação. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo, comenta bastante, ajuda muito o canal, assim o YouTube reconhece que o vídeo é relevante e manda para mais rubro-negros. E por último, mas não menos importante, ativa aí as notificações do canal, que assim que sair um vídeo você vai ficar informado em primeira mão das notícias do Mengão, beleza? Rubro-negros e rubro-negros aí, o ano aí finalmente acabou pro Flamengo, né? Vai entrar em um período aí curto de férias, porque o calendário agora do brasileiro mudou, né? Muito para 2026, tanto que o futebol já volta a todo vapor em janeiro, né? A gente vai ter só um tempinho aí de pausa no futebol, que já em breve aí vai piscar, vai passar as férias, todo mundo vai passar Natal e Ano Novo, e praticamente já vai voltar. Dia 19 o Carioca começa. Eu acho que a Supercopa ainda acontece antes do Carioca, né? Que aí o Flamengo vai entrar com um time alternativo, muito provavelmente, que os jogadores ainda vão estar, os principais, né? Vão estar de férias, se recuperando, né? Merecem também, por todo o ano aí que fizeram pelo Flamengo, ganharam muitos títulos aí, o ano foi desgastante. Quem está em muitas competições, consequentemente, joga muito mais, o desgaste é muito maior, então tem que aproveitar esses dias aí de férias para se recuperar, tanto fisicamente quanto mentalmente aí, para iniciar um novo 2026 aí, com muitas perspectivas, né? O BAP já tinha falado, para esse ano que vem aí, tem 1 bi para gastar, e aí os adversários ficam desesperados, né? Porque se o Flamengo já tem um ótimo time e a tendência é melhorar ainda mais, a gente não sabe para onde ainda melhora mais, né? Mas fato é que o Flamengo tem capital, tem dinheiro para investir e deixar o time ainda mais forte, ainda mais competitivo para 2026. Fala aí, torcedor rubro-negro, quem você acha que o Flamengo deveria trazer esse próximo ano, quem já deveria ser dispensado e o que aguarda aí para esse 2026, Libertadores, Brasileiro, Mundial de Clubes, uma infinidade de títulos, né? Carioca eu acho que vocês não devem, né, considerar muito, mas também pode entrar no balaio aí. E ainda tem um campeonato aí que é a Recopa, né? Que vai ser em fevereiro, do Lanús contra o Flamengo. Já está marcado, né? Vai começar dia 19 de fevereiro e a volta é no dia 21 de fevereiro, beleza? Rubro-negros e rubro-negras, esse foi mais um vídeo de hoje. Vejo vocês na próxima. Fiquem com Deus.